Radar Paulista apresenta Momento o Inédito Viável, com Emerson Wesley Dias. Eu tô aqui com o Emerson Wesley Dias, trazendo mais uma vez o quadro Momento o Inédito Viável. Muito boa noite, obrigado pela presença, Emerson. Boa noite, Renato, boa noite a todos os ouvintes. Bom, Emerson, o que nós vamos tratar aqui nesta terça-feira fria em São Paulo? Renato, terça-feira fria, tá difícil ser brasileiro, né? Manter o ânimo com tudo mesmo que a gente vê todos os dias, né? Uma nova revelação. Mas aí eu busquei aqui uma fala do Paulo Freire. Sabe que eu sou muito fã do Paulo Freire nas questões que ele coloca de desenvolvimento, né, de educação, enfim. Inclusive o Inédito Viável, né? Inédito Viável, sim, é o cunha do Paulo Freire, exatamente. E ele tem uma fala lá no Pedagogia da Autonomia, né, que é um livro dedicado a essa relação professor-aluno, né, o docente-discente, enfim, que ele fala sobre determinismo e condicionamento. Eu acho que isso tem a ver com a pauta do Brasil no momento, né? Certo. O Paulo Freire diz o seguinte, né, a gente tem um determinismo, porque a gente vem ao mundo determinado pela genética, né, e depois pelas questões culturais, pela sociedade, isso determina o que a gente, como a gente nasce, né, e o que a gente é. E tem uma outra questão que é o condicionamento, né, o condicionamento familiar, né, o condicionamento da sociedade. A gente é um ser que gosta de pertencer, né, às vezes tem algum conflito porque ao mesmo tempo que quer pertencer, quer ser a gente mesmo, então isso acaba trazendo alguns conflitos, enfim. E isso vai dando algum condicionamento, né, o próprio medo de errar, né, a criança quando começa a andar, a gente incentiva ela a mexer em tudo, depois quando ela começa a descobrir tudo, a gente manda ela parar, né, então a gente vai condicionando a criança a um certo comportamento, enfim. Então a gente tem essas duas questões, né, o determinismo e o condicionamento que faz parte da gente. Só que isso, né, na visão do Paulo Freire, a gente precisa reconhecer, claro, que existem esses dois fatores presentes na nossa vida, só que isso determina o passado e o presente, jamais o futuro. Por quê, né? Porque o Paulo Freire diz que tem as pessoas que dizem, né, que a realidade é assim mesmo, né? Sempre foi assim, a gente nunca vai sair disso, né? Ele chamava isso de um fatalismo que leva à vontade imobilizadora. Ou seja, você aceita isso como uma condição e determinismo futuro e não faz nada hoje para mudar esse futuro. E você acaba aceitando isso, né? Como você foi determinado para o passado e presente, você acha que o futuro tem que ser a mesma coisa. Certo. E na realidade o Paulo Freire sempre disse que não, né? O ser humano é o único que pode mudar os fatores determinantes, né, e condicionantes do hoje para construir um novo futuro, que é o que ele chama do inédito, né? Ou seja, o que é o inédito viável? É aquele futuro que eu ainda não tenho, mas que desejo fortemente, por isso quero alcançá-lo, né? Então por isso o inédito viável. Apesar dos meus fatores determinísticos e de condicionamento, eu não carrego isso para o meu futuro. Eu faço o meu futuro diferente do que ele poderia ser se eu seguisse o fluxo normal da história, né? Tá. Eu acho que isso tem a ver com o que a gente está vivendo, porque a gente sempre fica pensando, foi pego mais um, né? Mas é assim mesmo, né? Não tem ninguém dentro dos partidos. É assim mesmo, não tem ninguém nas empresas. E a gente acaba aceitando isso como um fatalismo, né? E o fatalismo que traz uma vontade imobilizadora. E na realidade a gente precisa ter uma vontade mobilizadora para que não aceite esse fatalismo e não aceite essas condições que nos são dadas e que a gente consiga criar um futuro diferente, um inédito, viável, decente, que é o que a gente precisa nesse país, né? Então eu acho que essas questões do Paulo Freire são muito importantes, né? Porque ele fala que o ser humano é o único capaz disso, né? A vaca nasce vaca e vai ser vaca a vida inteira, né? Vai comer grama, enfim, vai reproduzir, vai dar leite, não vai sair disso, né? O passarinho vai voar, vai bicar as aves e também não vai sair disso. O ser humano é o único que aprende, né? O ser humano... Olha o passarinho. O ser humano é o único que aprende, né? Ele até traz uma questão de que ensinar é uma especificidade humana, né? Só o ser humano aprende. E, portanto, só o ser humano pode criar um futuro diferente daquilo que lhe foi determinado e condicionado, né? Então, acho que a gente precisa pensar essas coisas e não aceitar isso como sendo uma condição determinística, né? E esse condicionamento e de alguma forma mostrar a nossa força e exigir, né, alguma coisa melhor. E não só exigir, como participar também, né, um pouco mais das questões aí da sociedade e, evidentemente, ter um pouco mais de esperança para o nosso futuro, né? Sem dúvida nenhuma. E você acha que com isso a gente consegue criar aí um outro objetivo para os brasileiros? Eu acho que sim, né? Dentro dessa pegada do inédito viável, eu falo da questão do perceber, né? Do planejar e do agir, né? E o que é o perceber? O perceber é tomar consciência das situações, né? O perceber é você entender que esse determinismo, esse condicionamento pode ser alterado, né? Eu não posso aceitar que sempre foi assim, sempre será assim. Então,
eu preciso ter essa tomada de consciência, né? Eu acho que isso é uma coisa que é importante da gente pensar. E essa tomada de consciência aí leva a um planejamento, né, em relação ao que a gente quer, construir os caminhos, as ferramentas, né, aprender um pouco a fazer uma gestão melhor dos recursos que a gente tem, enfim, e aí tomar ação, né, porque se você tem consciência do que você quer, se você planeja esse futuro e você toma ação em relação a ele, é claro que ele vai ser viável, né. Sem dúvida nenhuma. nenhuma. Falta hoje, acho que ainda falta, acho que um pouco de consciência em relação a perceber que a gente pode mudar isso, né? E principalmente planejar como é que a gente vai fazer as coisas acontecerem, né? Não ficar discutindo os lados, né? Se é a direita ou se é a esquerda, mas discutir os problemas e quais são as soluções que a gente pode, de fato, né, implementar. E não as soluções que a gente fica idealizando, né, e não traz pro plano aqui, né? Não traz para uma coisa que você possa de fato concreta, né? Fica sempre delirando, essa coisa, né? Exatamente, o PT não sei o quê, o PSDB é não sei o quê, e cada um defendendo o seu, e é uma grande... E fica perdendo tempo com isso. Perdendo tempo. Porque no final das contas, enquanto a gente fica aqui discutindo essa situação, eles vão fazendo a parte deles lá e afundando cada vez mais o Brasil. Exatamente, né? Exatamente. Isso, e esse é o ponto, né? Se você não traz a consciência disso e aceita que isso é assim, jamais você vai mudar, né? Então você aceita as condições que estão aí determinadas e condicionadas, né? Tá certo. E qual que é a frase do dia, Emerson? E aí eu fui buscar lá do nosso amigo Siddhartha Gautama um pensamento que diz o seguinte, né? O que somos hoje é resultado de nossos pensamentos de ontem. E os nossos pensamentos presentes determinarão o nosso futuro. Isso aí. Muito bom. E você pode ver que aí, ó, já tem até palma, né? Ali já tá tudo conectado, né? Isso daí já foi uma coisa que você já também... Essa parceria com o Juca Felizmino, né? Não. É uma parceria. Só confessarei mediante uma delação premiada. Né? Essa mala não é minha, né? Jamais me encontrei com essa pessoa, não fui no hangar, tá? Não fui no restaurante. Essa delação nós vamos ter que fazer num outro momento. Tá certo. Tá certo, deixa seus contatos aqui para os nossos ouvintes. O site é www.oineditoviável.com.br. Nas redes sociais é só procurar o Inédito Viável, Facebook e Instagram. E no YouTube o canal Inédito Viável, onde você tem acesso a todo o conteúdo que a gente fala aqui às terças e quintas-feiras no Radar Paulista. É isso aí, Inédito Viável bombando nas redes sociais. A gente também tá aqui no Facebook. A gente agradece também, né, Emerson, toda a audiência aqui do pessoal aqui do Facebook.